Pastor Eliseu, José aqui, ele ainda está na amargura da escravidão proporcionada pelo Egito. E em troca da escravidão de um crente, Deus permite que uma nação inteira seja escravizada, o Egito. Cara, o governo tem que ter cuidado com o que eles fazem com a igreja. Tem que ter muito cuidado. Sabe por que nós sairemos vitoriosos disso tudo? Porque eles não resolveram mexer só com a gente, eles resolveram mexer com o nosso Deus. Com as nossas crianças, nossos princípios, nossos valores, mexeram com Deus. E eu quero falar aqui para você aí que está falando que é fake news aí, toda a live do pastor Eliseu, que eu sou professor de história, por acaso. Eita, e eu citei professores de história. Agora, se o senhor quiser me arrebentar, o senhor me arrebenta. Eu estava dentro da sala de aula. Toda a pauta da educação brasileira é partidarista, socialista, comunista. Tá vendo, gente? Toda a pauta, não é metade, não, é toda a pauta. Professor cristão igual eu, que acabava pregando cristianismo em sala de aula, eu era rechaçado, perseguido pelos colegas nas reuniões. Só que minha boca é grande, então eu esculhambava todo mundo. Mas olha aqui, ó, professor gay falava da pauta LGBT, professor filósofos falavam do ateísmo, e professores socialistas e comunistas, que é o que tem, eles são a maioria. São a maioria, eles pregavam isso aí de forma sutil. Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, deixou uma frase muito clara. Ele disse: se o trabalho do professor não for explicar a guerra de classes, ele está no lugar errado. Então, guerra de classes. Explica isso aí, pastor André. Guerra de classes. Colocar o branco contra o preto, colocar o hétero contra o gay, colocar o macho contra a fêmea. Por quê? E falam que isso é a gente que causa, que é de direita que causa. Não é. Eles, são pautas deles. Por quê? Porque aí eles enfraquecem a população. O negro começa a pensar assim, ó, essa greve aí é de branco, eu não vou. A mulher começa a pensar assim, ó, isso aí é coisa de homem, eu não vou. Aí, com a sociedade dividida, ela fica fragmentada, fica fraca e não consegue se estabelecer, não consegue se impor. Meu Deus, tem misericórdia da nossa nação, Jesus. Tem misericórdia da nossa nação, Jesus. Mesmo, e ela está muito dividida, muito dividida. Então, o momento é agora. Pastor Eliseu, mas que absurdo a gente tem que falar para crente não votar em abortista. Que tipo de crente é esse? Eu falei aqui na igreja, quem votar em partido de esquerda está excluído do corpo de membros desta igreja. Perdi alguns e tchau, beijo, vai com o diabo ou com Deus, com quem você quiser. Tá, mas o senhor falou isso depois que o senhor instruiu? Porque tem alguns pastores que não têm nenhuma capacidade argumentativa e nem para instruir. Ou seja, depois da instrução, a pessoa rejeita o conhecimento, eu vou ler Provérbios 29:1. Porque senão a gente se torna o tipo de ditador, fala assim, se você discorda da minha e do meu viés político, sai da minha igreja e vai para o inferno. Mas eu vejo, pastor André, que o senhor está sempre ensinando sobre esses assuntos, sempre, sempre. Na internet, nos vídeos. Ó, Provérbios 29:1. Olha o que é que Deus faz com você, esquerdista, comunista, socialista, petista, que a gente está tentando abrir seus olhos. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será de repente quebrantado sem que haja cura. É assim que está acontecendo em muitos países, que o socialismo, o comunismo, o esquerdismo começou pelo esquerdismo. Entrou, gerou destruição. A palavra está aí para corrigir. Então, se o pastor André chega, exorta, ensina, e você vai resistindo, vai ter um momento que a pessoa vai ter que se afastar, pastor André. Deixa eu fazer uma conclusão para o senhor abrir a boca novamente, rapidinho, que eu quero te ouvir mais. Sabe que algumas postagens? Meu irmão Daniel, que faz a minha agenda, falou comigo: Zé, tem gente deixando de me seguir porque eu postei coisa de Bolsonaro. Eu falei, deixa ir. Aí ele postou um negócio irônico. Não importa para quem você vota. A gente não... como é que é? Não importa para quem você vota. A gente não... O que importa é a gente continuar comendo pão de queijo. Ou seja, pastor, se você é meu amigo e você defende pauta abortista, bora perder a amizade agora.
Se você é meu amigo e você defende ideologia de gênero, eu não quero ser mais seu amigo. Se você é meu amigo e você defende a destruição da família tradicional, eu não quero ser seu amigo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento deixa claro que nós temos que andar com aqueles que têm a mesma visão que a gente, principalmente quando se trata de política, de família, de conservadorismo. Provérbios diz, quem anda com sábio, sábio será. Paulo disse, as más conversações corrompem os bons costumes. Não tem como você dizer, amizade é amizade, política é política. É tudo envolvido, não há essa dubiedade na vida cristã. Eu sou cristão como político, eu sou cristão como cidadão, eu sou cristão como pastor, eu sou cristão como pregador, como marido, como pai, como motorista, os cambel que for. Não há essa divisão na vida do crente, pastor. No Foro de São Paulo, que aconteceu em Caracas, na Venezuela, o secretário do PT falou abertamente, eu não sei se tiraram esse vídeo, mas ele estava no YouTube, ele disse que a última barreira para o socialismo no Brasil é a igreja evangélica. Tá vendo? E a igreja se corrompendo. Eu não estou falando só do lado de lá, não, gente. Do lado de cá também. A gente sabe disso. Mas quem mais se aproxima dos nossos ideais? Quem mais se aproxima das nossas pautas? Será que é difícil entender isso, pastor André? Pastor Eliseu, quando entra o livro de Êxodo, a gente lê assim, ó, levantou-se um faraó que não conhecia José. Como que esse cara não conhecia José, se até nós conhecemos José? Desprezo. E por que esse cara desprezou José? Porque ele escravizou o povo dele. Entendeu? Aí o que o cara fez? Libertou o Egito e escravizou o judeu. Essa foi pesada. Porque sabe outra lição que... Pode falar. Porque Israel não era escravo na época de José. O que Israel deveria ter feito? Ele deveria ter evangelizado o Egito, que agora era escravo deles. Quando chega lá em Êxodo capítulo 5, quando Arão e Moisés diz, o Senhor nos mandou aqui para você deixar o povo ir, ele perguntou, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Deus? Israel falhou na missão, cara. Ele pode ser irônico? Pode, mas Israel falhou na missão de mostrar a Faraó, não desafie esse Deus. Faraó, não pergunte quem é esse Deus. Exatamente. Coisa, pastor André. Teve toda essa dificuldade, só que Israel se multiplica, está crescendo no Egito, está prosperando no Egito antes daquela grande perseguição. José monta sua base de governo, e tinha, sim, oposição, por isso que ele não leva todos os irmãos dele para falar a Faraó, ele só leva 5, vai que os outros poderiam envergonhá-lo. Ele sabe que tem uma resistência com a profissão deles. Há um cuidado de José. Há vários testes de José para que eles cheguem diante do Faraó. Ele pede permissão e ele volta na data exata, quando é para sepultar o pai e retornar. Ou seja, enquanto José está lá, há certo tipo de resistência, mas o faraó ou ninguém se levanta contra Israel como havia antes. Por quê? Num dado momento, pastor André, José serve como instrumento de contenção. A Bíblia diz que quando José morre, aí o povo passa a sofrer. Aí vem a perseguição contra o povo. José vivo, por que não se estabelece? Porque tem alguém ali que contém a fome, tem alguém ali que contém a miserabilidade. Então, às vezes, há políticos que são instrumentos de Deus, pastor André, para conter. Se não fosse o governo que a gente já tem, pastor André, como é que estaria a ideologia de gênero? Se não fosse a base de governo que a gente tem, pastor, como estaria ainda a mentalidade de pobreza socialista das pessoas em nosso país? Deixa eu dar um exemplo para quem está pensando que é impossível o socialismo no Brasil. Vou dar um exemplo, posso? Se você não paga IPTU, eles te tomam a casa. Significa que a casa não é tua. Ela é um aluguel. De novo. Se você não IPTU, eles tomam a tua casa. Significa que a casa pertinho do socialismo isso aí, viu, gente? É um aluguel da sua casa. Você paga aluguel da sua casa. Se você não paga o IPVA do seu carro, nos Estados Unidos não existe IPVA. Se você não paga eles te tomam o seu carro, porque o seu carro, na verdade, ele é alugado. Então, toda a estrutura socialista do Brasil, ela é montada, ela já está montada. Eles só não conseguiram gritar o socialismo no Brasil ainda, como fez Maduro. A partir de hoje, somos uma república socialista da Venezuela. Por que eles não conseguiram fazer isso ainda?
Porque há um histórico de inimizade das Forças Armadas com o comunismo no Brasil. Há um histórico de E inimizade. os professores, doutrinadores, colocam na mente das crianças, adolescentes e jovens raiva do exército e da polícia. Exatamente. Por isso eles falam tanto contra 64, contra a era militar. Isso foi coisa de Antônio Gramsci, reformulando o socialismo. Ele disse, olha, vocês não precisam tomar os quartéis, tomem as escolas. Desde a escola Foi a aula que eu infantil dei. até a faculdade. Tomem as escolas e ensine, crie as crianças já no sistema, e eles vão fazer o restante. Aqui está todo o problema. Então, o socialismo ele já está montado, estruturalmente, ele já está montado. Bolsonaro queria, alguém comentou aí, ó, tirar o IPVA. Na verdade, não conseguiu. Por quê? Porque o Brasil ainda é dependente A desse... base é comunista e socialista, pastor, em alguns ambientes. Sim, completamente. A crente fica dando bobeira. É uma questão tão utópica que crente fica dando bobeira achando que isso não chega aqui. Chega. Por enquanto está adiado por conta de todo o movimento de direita. Instrumentos de contenção. Agora, sabe o que acontece, pastor Eliseu? Nós já vivemos uma ditadura, agora a ditadura da toga. Se Lula ganhar... Aí, irmãos, ele fala assim, ó. A lei da liberdade religiosa fui eu que fiz. A lei do dia do evangelho foi eu que fiz. Da Marcha para Jesus foi no meu Em governo. qual marcha para Jesus ele foi? Não, escute isso aqui. A lei da ficha limpa também foi ele. E ele é candidato. Então, leis, irmãos, não querem dizer nada quando você tem o judiciário que nós temos. Corta esse pedacinho aí depois, por favor. Não adianta, ele pode fazer a lei que ele quiser, ele derruba a hora que ele quiser, ele manipula essa lei a hora que ele quiser, É através... isso que eu falei aqui, pastor. Tem gente dizendo assim, vocês ficam falando do PT, mas esquece que o presidente não governa sozinho. O presidente não governa sozinho, mas ele tem capacidade, primeiro, de montar uma bancada conforme seu desejo. Segundo, ele tem capacidade de articular por detrás dos panos. E Lula é articulista. Articulador, não sei qual é a palavra certa, articulador. Os dois termos estão corretos. Veja bem aí, gente. Não adianta o Congresso maioria ser de direita quando nós temos a ditadura da toga. Alexandre de Moraes faz o que quer sozinho. Está fazendo o que quer sozinho. Você imagina se ele tiver o apoio de um presidente, e se Lula for presidente, porque eu duvido demais que as Forças Armadas vão engolir essa. Eu duvido.